Louvado seja Deus, o Senhor das nossas vidas, por nos possibilitar, por graça e misericórdia, mais esta oportunidade de estarmos compartilhando Sua palavra, a intercessão pelos amados irmãos. Nossa oração continua sendo: Senhor, abrevie estes dias difíceis sobre a face da terra, sobretudo, Senhor, neste nosso Brasil. Nosso clamor pelos lares, pelas famílias, nossa súplica que nossas casas, Senhor, nossos lares sejam a expressão da verdadeira adoração que o Pai busca em espírito e em verdade. Casa de bênção, casa não só abençoada, mas também abençoadora. Em Ti serão benditas, ó Abraão, todas as famílias da terra. E Abraão é o pai dos crentes. Portanto, toda a casa de um cristão é casa de bênção e é casa que abençoa. Não só retém, não é a retenção da bênção, é ser tu uma bênção, casa de bênção. Ó Deus, prosperidade espiritual, prosperidade relacional, íntima contigo, Senhor. Esta é a verdadeira prosperidade. Prosperidade que vem do Senhor e não acrescenta dores. Nossa intercessão aos lares que sofrem agora, aos lares que estão enlutados, com algum ente querido internado e sofrendo neste momento. Nosso clamor, nossa intercessão, Senhor, nossa oração. Intervenha e restaure, em nome do Senhor Jesus, este lar, esta casa. Leve de volta a alegria, o regozijo, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos por este momento, juntamente com nossos amados irmãos. Muito obrigado. Cada um que escolheu separar este momento para compartilharmos a palavra, as orações, os louvores. Portanto, você é um querido, amado nosso, e que nossa oração é que o Senhor possa lhe abençoar, cuidar da sua família, do seu lar, da sua vida,
sobretudo nestes momentos atuais, momentos e tempos difíceis, mas que o Senhor é soberano sobre toda circunstância e sobre todo vento contrário e revolto, o mar quando se encontra revolto, águas turbulentas, Ele continua sendo Deus, Ele é Senhor da história. A situação não foge de suas potentes, poderosas mãos. Deus é Deus. E Ele tem cuidado dos nossos lares, das nossas famílias. Essa é a nossa oração. Até porque há alguns domingos que estamos trabalhando na temática sugestiva para estes dias, Jesus em minha casa. Já que estamos, por força da circunstância, de certa forma mais recolhidos nos nossos lares, em nossas casas, portanto escolhi trabalhar por alguns domingos e desde já agradecido por sua generosa participação, compartilhamento conosco. Escolhemos trabalhar com esta temática que atende a esta atual necessidade. Responde a este clamor urgente. Jesus em minha casa. Estes dias têm sido dias difíceis e não negamos, são temerários por tudo que pode acontecer e já tem acontecido e abalado estruturas. Não tenho dúvida que a igreja sobrevive e sobrevive a muito mais, e as portas do inferno não suportarão, não suportam e nunca suportaram. A igreja sobrevive, mas me preocupa muito a situação do indivíduo, da pessoa particular. A igreja, ela é composta por indivíduos, pessoas salvas em Cristo. Entretanto, as pessoas individualmente, elas podem naufragar na fé, sucumbir, elas podem esfriar, esmurecer, e circunstâncias tais e adversas, iguais às que estamos vivenciando, podem contribuir para um esfriamento, um abandono da fé. Portanto, me preocupa não a sobrevivência da igreja, esta é por certo garantida. Me preocupa o indivíduo, a família, aquele que estava começando a engatinhar na fé, aquele que estava retornando aos caminhos do Senhor, o recém-chegado e novel na fé. Me preocupa aqueles que já estão sofrendo o distanciamento, a ausência, pois congregar é um elemento sobretudo bíblico, e que traz os seus bônus espirituais e materiais também. Congregar tem um efeito poderoso de manutenção da fé e da caminhada. Deixar de congregar é altamente perigoso, e só quando uma situação
forçar-nos a isto. E é o que está acontecendo agora. Uma situação nos força a congregar de uma outra forma, congregar em família, congregar de maneira informal. A igreja sobrevive, mas e o indivíduo? E você? E sua família? E sua fé? Como é que vocês estão? A igreja do Senhor, ela é vitoriosa e mais que vencedora, mas me preocupa o pequeno, me preocupa o recém-convertido, me preocupa aquele que já estava engrenando e tomando gosto pelo serviço, pelas reuniões, me preocupa. Eu sei que o Senhor cuida de mim, como diz a música, o Senhor cuida de nós, cuida do seu povo. Não tenho dúvida, mas nos preocupa. Esta semana, a minha mãe se dirigiu a mim e dizendo que tinha perdido um envelope com R$100, que não sabia onde tinha colocado o envelope com R$100 no quarto. Eu disse: mãe, nós vamos procurar e vamos encontrá-lo. Aí ela me disse: mas não está perdido. Me veio em mente uma mensagem para elaborar dentro deste dizer, desta expressão dela: não está perdido porque está dentro de casa. Ela disse: não, o envelope não está perdido, está dentro de casa. Eu diria que é possível se perder dentro de casa. Perdido dentro de casa. Isto é muito perigoso. É muito sutil. É muito sorrateiro e talvez traga elementos imperceptíveis no começo e que depois se torna algo grandioso em seu dano. Perdido dentro de casa. Mãe me disse que o envelope ela não sabia onde estava, e quando eu me referi que vamos procurá-lo, ela disse: não está perdido. Eu disse comigo mesmo: perdido dentro de casa. Lembram-se das dracmas perdidas dentro de casa, e a mulher varreu e procurou e acendeu a candeia para encontrar a dracma perdida. A dracma que se perdeu, ela procurou, estava perdida dentro de casa. Preocupa bastante, é preocupante justamente esta circunstância que nos força a repensar e formatar a igreja para um modus vivendi, né? um modo informal e mais intimista e particular, e assim voltado para o lar, para casa, para poucos. Eu não tenho dúvida da sobrevivência da igreja. Este não é o maior desafio histórico da igreja. A igreja sobrevive, não me abala em nenhum momento, pensando na igreja como organismo, porque ela sobreviverá, já sobreviveu. Também como a igreja organização. A igreja é organização e organismo. Como organização, a igreja sofre um pouco no sentido do prédio, no sentido das contas para pagar, no sentido daquelas igrejas que têm a manutenção pastoral e no seu elenco e no seu rol de ministério, muitas famílias pastorais para manutenção, preocupa, e despertar a consciência daqueles irmãos
para manterem suas contribuições, no sentido também de missões. Por este prisma, a igreja organização pode sofrer. A igreja organismo, ela sobrevive e o mal a faz mais forte. Mas me preocupa o indivíduo, me preocupa a pessoa, me preocupa pelo ponto de vista de que as pessoas são todas diferentes, não somos iguais, e a fé manifesta-se de maneira diferenciada para cada pessoa, porque cada pessoa é diferente de cada pessoa, e portanto me preocupa no sentido de perdido em casa, esfriar, naufragar, enquanto este tempo difícil não arrefece, não recua e não passa. Eu oro por você, eu peço a Deus que haja uma manutenção através dos mecanismos de todas as possibilidades para manter e aquecer sua fé em um nível assim considerável. Vamos terminar, concluir a mensagem que começamos no domingo passado, por isso me estendi um pouco falando desta preocupação com perdido em casa, lembrando-me do envelope de minha mãe perdido com R$100. Ela disse: está em casa, não está perdido. E eu pensei: perdido em casa. Também lembrando-me da dracma perdida, a mulher varre e acende a candeia e procura a dracma perdida. Este elemento singular que se perde, porque o singular no sentido humano ele é único. Cada ser humano é único, então um ser humano perdido é uma humanidade perdida do ponto de vista da sua identidade, que é única. Sua natureza, ela é coletiva, é a natureza humana, mas sua identidade pessoal como indivíduo é único. Deus não fez dois diamantes iguais, Deus não fez duas vozes iguais, Deus não fez as listas das zebras iguais, Deus não fez duas digitais iguais, Deus não fez dois seres humanos iguais, Deus não fez dois olhos iguais. Os seres humanos, por mais que pareçam, mas não são iguais, são diferentes. Esta é a boa desigualdade. Esta é a boa desigualdade. As coisas são desiguais, feitas assim pelo Criador, porque nesta desigualdade, nesta pluralidade, diversidade, é que temos acesso a muitas representações e simbologias e atributos de Deus nestas coisas espalhadas na criação. Elas, com esta pluralidade, essa desigualdade das coisas, um planeta diferente do outro, um ser humano diferente do outro, mesmo sendo todos seres humanos, mas diferentes, os animais diferentes, as coisas não se repetem, homem é diferente de mulher, não na natureza, mas na sua individualidade, na sua constituição como indivíduo, como pessoa. Esta diversidade representa o Criador em aspectos, pois o Criador é infinito e ele faz diversidade para que no máximo possível represente, por mais que não representa tudo, mas represente ele. E é por isso que, olhando a natureza, podemos dizer e contemplar de certa forma o Criador, pois os céus proclamam a glória de Deus. Então dá para olhar para a criação e assim identificar o Criador.
Muito bem. Jesus em minha casa. É Mateus capítulo 9. Você pode acompanhar com sua Bíblia ou pode acompanhar o texto por uma leitura que fazemos neste momento. Mateus capítulo 9, Jesus em minha casa. No primeiro domingo, a casa que Jesus visitou, porém não entrou, porque o centurião surpreendeu a todos nós, não a Jesus, mas agradou. Eu diria que agradou Jesus. Não surpreendeu porque Deus não é surpreendível ou passível de ser surpreendido. Ser surpreendido. Como eu estava dizendo, o centurião tocou o coração de Jesus quando lhe disse: não precisa entrar em minha casa. Não sou digno, manda apenas uma palavra. E Jesus ficou maravilhado e liberou uma palavra e curou o servo do centurião. Ele estava intercedendo por um servo. Isso já é tão maravilhoso, interceder por um servo, interceder por alguém que não é do nosso sangue, interceder por alguém. Isso é uma visão muito, eu vou usar uma palavra secular, uma visão holística, uma visão ampliada, uma visão muito, muito significativa. Manda uma palavra e o meu servo sarará. E Jesus mandou a palavra e curou. A casa em que Jesus visitou, mas não entrou. Isto mostra que Jesus é Jesus é Senhor, Jesus é Deus. É aquele que anuncia o final no começo. Eu gosto muito desta frase. Ele anuncia no começo já o final. Isto é de um domínio, por isso ele é alfa e ômega. Começo e fim estão dentro do seu poder, do seu domínio. Não foge da sua mão, do seu domínio, do seu cuidado, da sua soberania. Se ele é alfa e ômega, imagine o que acontece no meio. O que acontece no meio é o que parece-nos descontrolado. O que acontece no meio é o calendário, é o tempo que passa. É isto que nos afeta, mas a ele não, de maneira nenhuma, porque ele é alfa e ômega. Princípio e fim. Tem esse domínio total. A segunda casa foi a casa em que Jesus entrou, a doença saiu e a serva, a sogra de Pedro, pôs-se de pé e serviu a todos. Jesus entrou, a enfermidade saiu. Essa foi a segunda casa. A terceira casa é justamente o domingo passado e o complemento hoje. A casa de Jairo. Casa em que Jesus entrou e a morte saiu. Irmãos, percebam que Jesus está o tempo todo sinalizando: cheguei. O reino de Deus chegou. Mateus é justamente o evangelista focado em, sendo ele judeu, falar para o povo judeu que o Messias judeu, Jesus de Nazaré, chegara, acabou de chegar, e que é o mesmo profetizado por Isaías, anunciado pelos salmistas e por todo o Antigo Testamento. Portanto, Mateus é um judeu
falando de um judeu para o povo judeu, mas o povo judeu não aceita. O povo judeu, indivíduos, pessoas recebem-no, pessoas aceitam a mensagem de boas notícias que Jesus traz. Ou melhor, que é Jesus. Jesus não traz, ele é. Jesus não traz vida, ele é a vida. Então é mais do que trazer a vida, ele é. Jesus não traz um caminho, ele é o caminho. Jesus não traz uma luz, ele é a luz, é mais do que trazer. A igreja sim, a igreja leva uma luz, que é anunciar Jesus. Então Jesus é muito mais. O que está chegando, e Mateus está anunciando, é o vinho novo. Uma linguagem simbólica, e que o próprio Jesus estava falando quando Jairo chega e com uma palavra desesperada, mas não desesperadora, é uma palavra desesperada. Jairo chega e Jesus estava falando daquelas coisas. Quais são as coisas que Jesus tratava com seus discípulos? Do vinho novo que arrebenta as estruturas antigas. O que Jesus trouxe em sua pessoa, o que Jesus é, Moisés nunca foi, nunca pretendeu ser. O que Jesus é impossível a qualquer homem. Josué, Abraão, ele disse antes que Abraão fosse, eu sou. Jesus nunca vai dizer eu serei, eu fui. Ele sempre diz eu sou. Ele sempre está no presente. Já na eternidade, os pés desceram aqui na terra e pisaram a terra. Mas ele é eterno, ele diz eu sou. A eternidade é este agora fixado. A eternidade é um agora fixado, que não passa. A eternidade não é um tempo que passa. Portanto, Jesus não diz eu serei, ele diz eu sou. Quando ele disse eu sou, antes que Abraão fosse eu sou, antes que Abraão existisse eu sou, pegaram pedras para o apedrejarem. Jesus é Deus. Ele não está trazendo uma pessoa extra a ele. É ele a pessoa, é ele, é dele, a pessoa dele. Ele é o caminho no definido. Ele não está trazendo um conceito, ele não está trazendo uma filosofia, é para além de tudo isto. Para além de toda esta... Por isso que Jesus fala e faz, é uma ação, tudo é uma ação, ele é o verbo. Falar e fazer em Jesus coincide. Falar e fazer coincide. Quando ele diz, a coisa aparece, a coisa faz. Ele dá uma palavra. Agora, Jairo percebe o que os outros não percebem. Jairo vê o que os outros não veem. Jairo tem olhos para ver, ouvidos para ouvir. Jairo chega e prostra-se. Ou seja, Jairo adora Jesus e pela lei judaica acaba de cometer uma transgressão, acaba de se tornar um idólatra. Jairo chega, prostra-se e o adora. O que Jairo vê, que os seus compatriotas não veem. O que Jairo enxerga, que os seus não enxergam. De onde vem tamanha fé? Se o centurião era não judeu, se o centurião era romano, mostrando uma fé exuberante, fora do arraial judaico, agora vem um homem da sinagoga, dizendo que há esperança em Israel.
Israel também pode ser despertado na fé. Apesar de que João disse no capítulo 1, veio para os seus e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, ou receberem, deu-lhes o poder de tornarem-se filhos de Deus. Os judeus não receberam, mas pessoas receberam, indivíduos receberam. Do povo judeu, pessoas se converteram a Jesus. Jairo chega e Jairo adora Jesus. Ou Jairo é louco, ou Jairo acerta onde todos os seus compatriotas erram. Ou Jairo é louco, ou Jairo é o único certo. Ele, prostrado, adora. Eu disse domingo passado que quando dói em nós, quando a ferida é nossa, quando a dor é minha, quando os meus são alvo agora da intercessão, eu mudo o jeito de olhar. A dor não pode ser descartada da pedagogia. A dor não pode ser descartada de um elemento pedagógico, de ensino, de experimentar a fé e trabalhá-la de maneira a depurá-la. Depurar a fé pela dor, como se depura o ouro pelo fogo. Acrisolar. Passar por este processo de expurgação. A dor. Jairo estava sentindo uma dor inenarrável. Jairo sentindo uma dor e expressa uma frase das mais difíceis para os pais. A frase mais difícil, eu peço a Deus que você, meu amigo, meu irmão, nunca diga esta frase. A frase que ninguém quer dizer. Primeiro ponto. Eu poderia dizer que a frase que ninguém quer dizer. Jairo chega para Jesus e diz: minha filha acaba de morrer. Minha filha acaba de morrer. Peço a Deus que você nunca diga esta frase. Peço a Deus que nos poupe desta ordem quebrada quando os filhos vão primeiro que os pais. Peço a Deus que lhe poupe desta dor delirante, desta dor entorpecente, desta dor desatinada. Eu apenas expresso com frases, mas não sei, nem quero saber o grau, o nível deste invólucro. Jairo chega e diz: minha filha acaba de morrer, prostrado adorando. E aí ele reconhece o que até então é novidade entre os judeus. Jairo chega e diz: mas venha, Senhor, venha e imponha a mão sobre ela e ela viverá. Jairo esboça uma fé grandiosa. É grandiosa porque fé tem tamanho. Fé tem expressão diferenciada. Porque as pessoas são diferentes. A expressão de cada fé também pode ser diferente. Aumenta a minha fé. A fé vem pelo ouvir. A expressão da fé pode ser percebida, experimentada diferente. Jairo chega e esboça duas frases.
uma altamente cortante do ponto de vista da dor. A outra, altamente cortante do ponto de vista da penetração profunda da fé. A primeira, minha filha acaba de morrer. A segunda, vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jairo reconhece que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus é soberano. Jairo reconhece que Deus desceu. Jairo reconhece que em ter misericórdia está a alegria de Deus. Ter misericórdia é prazeroso para o Senhor. Deus gosta, Deus ama amar. Deus ama ter misericórdia. Deus ama estender a mão. Pelo amor de Deus. Ele nos amou primeiro, não fomos nós que o amamos. Ele nos amou primeiro, você é amado. Você é diferente. Você tem na obra da criação uma escala diferente dos outros animais, dos vegetais, dos minerais. A nossa escala de criação é diferente. Portanto, o olhar de Deus é diferente. Deus não olha para você da mesma maneira que olha para uma pedra. Deus não olha para você da mesma maneira que olha para o ouro, para a prata. Ele olha diferente para o ser humano, para o animal. Há uma diferença, há uma escala na criação. Jairo chega e o adora. E Jairo reconhece como onipotente, como Deus descendo e visitando, poderoso em obras. Jesus está dando sinais o tempo todo. Está sinalizando, o reino chegou, o Messias chegou. Deus, Emanuel, Deus convosco, chegou. Jairo percebeu, a grande maioria não. Nunca se iluda com a grande maioria. Com a maioria. Nunca se iluda com a multidão. Presta atenção ao indivíduo. Presta atenção à pessoa, à identidade no particular, porque pessoas são diferentes. As pessoas não se repetem. Portanto, me chama a atenção é que Jesus levanta calado e segue Jairo. Jesus levanta e segue. Jesus não escreveu nada. Jesus às vezes ficou calado. Jesus não falou muito. Jesus não andou muito do ponto de vista de sair do seu país para muito longe, quilômetros distantes. Porque Jesus, ele já é, ele não precisa agregar nada. Jesus não muda. A verdade não muda. Jesus é pleno. Por isso que ele diz eu sou. Por isso que ele pode dizer ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo, não amanhã, hoje estarás. Por isso. Então Jairo diz, vamos na minha casa. E Jesus vai à casa de Jairo. Jesus vai à casa de Jairo e no versículo 23, ao entrar Jesus na casa do dirigente, e Mateus faz questão de ressaltar que Jairo é um dirigente da sinagoga. É algo a ser percebido e sinalizado, porque Jairo ocupa um cargo que traz alguns pré-requisitos que dificultariam esta aproximação. Mais ainda, dizer o que ele disse. O que Jairo diz é de um coração convertido,
é de um coração que percebe, é de um coração profundo, é de uma fé inédita. E Jesus vai à casa dele, versículo 25, e ao entrar na casa do dirigente e vendo os que tocavam flauta, é o tempo das carpideiras, é o tempo de pagar para que um grupo de pessoas chore durante aquele funeral. É o tempo de se tocar flauta, pois a flauta traz um som, uma sonoridade que cai muito bem ao fúnebre. Eles estão tocando a música da morte. Eles estão dominados e impotentes diante da morte. O ambiente fora tomado. E talvez seja o que mais perturba o ser humano, tanto filosoficamente quanto existencialmente, a morte. No Brasil, atualmente, se os dados estão corretos, mais de 80 mil pessoas só desta enfermidade, e todo dia se fala em morte, e é como se a morte ficasse mais convivida e mais próxima. Quando Jesus entra na casa de Jairo, o som que é ouvido é o som da flauta, porque a flauta é muito propícia a acompanhar o fúnebre. E Jesus entra e o versículo diz assim, olha, tocavam flauta e o povo fazia alvoroço, aquele choro, as vozes uníssonas e chorosas e lamentosas por conta da perda e de uma família enlutada por uma ordem subvertida. Jairo trocaria a linguagem se pudesse. Se Jairo pudesse, colocaria a filha no lugar dele dizendo, meu pai acabara de morrer, meu pai acabou de morrer. Qualquer pai troca com o filho, eu não sei se qualquer pai, porque existe pai e pai, existe mães e mães, existe mães estranhas, existem pais estranhos, mas Jairo, pela atitude visceral de correr atrás, a gente vê muito nas mães, mas agora é um homem, é Jairo. O texto oculta outros membros da família, o texto oculta outras pessoas, mas coloca Jairo com uma sensibilidade, minha filha acaba de morrer. Esta frase, Jairo, se pudesse, a trocaria e ficaria agora na boca da filha, dizendo, portanto viva, dizendo a Jesus, ocupando o lugar do pai morto, porque Jairo trocaria, se pudesse, e agora seria a filha, e qualquer pai, sendo da maneira que Jairo fora, trocaria, dizendo agora na boca da filha, meu pai acaba de morrer. Os pais morrendo e sendo sepultados pelos filhos em uma ordem que natural já dói. E quando é subvertida, dói mais ainda. Jairo tem que dizer, minha filha acaba de morrer, Jesus vai e entra, o som está sendo tocado, acompanhado por flauta, as pessoas estão alvoroçadas,
O tumulto é de luto, o tumulto é de lamento. E aí o que é que acontece? No 24, no versículo 24, Jesus diz: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. Antes de finalizar o versículo, esta fala de Jesus. Ainda não finalizou o versículo. A fala de Jesus: retirai-vos. Parece um tanto nas entrelinhas a ordem de Jesus, o que significa retirai-vos. Parece que o alvoroço e o tumulto não condiz com o momento que vai suceder. O alvoroço e o ajuntamento atrapalha, não é que impede o poder de Jesus efetivar-se, mas não favorece, talvez, na minha compreensão, não favorece o que Jesus vai sinalizar. Jesus não está ali para fazer o milagre pelo milagre. Jesus não está ali para ressuscitar pela ressurreição. Jesus está para sinalizar. Jesus chegou e está o tempo todo dando sinais. Deus chegou. Deus visita o seu povo. O reino chegou. O vinho novo chegou. Mas as pessoas não têm olhos para ver e não têm ouvidos para ouvir. E ele está sinalizando, a placa está dizendo, o que vai acontecer aqui é um sinal que mais adiante, quando eu me entregar e quando o Calvário subir e o Gólgota enfrentar, quando a cruz carregar e ser nela crucificado, e 3 dias no ventre da terra, eu ressuscitarei, porque eu tenho em minhas mãos o domínio, o poder. Eu tenho em minhas mãos para todo sempre a morte e o inferno em minhas mãos. Ele está dizendo o tempo todo e sinalizando. Quando ele cura, quando ele ressuscita, não é para abrir uma igreja, não é para arrecadar e juntar pessoas, não é para fazer uma propaganda. Ele está dizendo que o reino chegou. Ele está dizendo: observe, aquele que domina o que para vocês é indomável, aquele que domina o que não pode ser dominado pelo ser humano, aquele que domina o último inimigo a ser vencido, aquele que domina o que vocês temem, aquele que domina o que vocês choram, aquele que domina o que rasga o coração de um pai, de uma mãe. Chegou aquele que domina. E quando Jesus ressuscita esta menina, ele não está fazendo milagre pelo milagre, como acontece em muitas igrejas hoje. Ele está fazendo um milagre que aponta, ele está fazendo um milagre que sinaliza, que volta para a própria pessoa dele e diz: Deus está aqui, Deus chegou. Aquele que vence a morte, que vencerá a morte, que já venceu a morte. Então é para isso, é por isso que ele diz: a menina dorme. A menina dorme. Não é que Jairo se enganou. É porque 2 linguagens se encontram aqui. A linguagem do verbo, a linguagem do logos, a linguagem do Criador, a linguagem do Todo-Poderoso com a linguagem do fraco, a linguagem do pobre, a linguagem do frágil, a linguagem do mortal, se encontra com a linguagem do eterno. Jesus diz: ela dorme. Eles começam a rir, eles estão rindo. O povo que estava chorando, gente muda tão rapidamente, as pessoas mudam. Eu falo sobre isso, se lembrar um pouquinho.
o que é que está acontecendo aqui? Jesus diz, a menina dorme. A menina dorme. Jesus está usando uma palavra que choca com o entendimento de morte e que altera e ressignifica. Dar um novo sentido, uma nova significação. Depois de Jesus, e ele trouxe o vinho novo, e ele trouxe tudo novo. Depois de Jesus, as coisas ganham outro sentido. A morte parece muito feroz ainda, mas só de longe, ela é valente de longe. A morte é valente de longe. Quando ela estiver chegando perto do cristão, ela vai encontrar à sua volta anjos. Ela vai encontrar dentro dele, do cristão, o Espírito Santo. Vai encontrar dentro do coração dele esperança. Vai encontrar ainda na sua mente, mesmo que esteja dormindo em coma, vai encontrar lá no profundo ainda, no inconsciente, verdades e convicções que viveu em uma vida anterior, nesta vida que com saúde ele viveu, melhor dizendo, vai encontrar, é porque a morte é valente de longe. Depois de Jesus, a morte da morte na morte de Cristo, é o título da mensagem de Jonathan Edwards. A morte da morte na morte de Cristo, ele venceu. A morte parece feroz, parece valente, parece arrasadora, ainda faz doer, é verdade, ainda faz chorar, é verdade, ainda faz saudade, ainda faz uma certa tristeza e depressão, ainda dói, mas ela foi ressignificada. Jesus diz, a menina dorme, e eles riram, final do texto, eles riram. Eles riram porque duas linguagens, a linguagem eterna com a linguagem efêmera, com a linguagem terrena, a linguagem do Todo-Poderoso com a linguagem do fraco, a linguagem humana. A morte para o humano é muito poderosa, é muito forte. A morte para o humano é muito doída, mas quando a linguagem, quando o verbo de Deus, ele desce, ele muda a palavra, ele diz, a menina dorme, e eles começaram a rir. As pessoas que estavam chorando, pessoas mudam rapidamente. Amigo deixa de ser amigo. Quem gosta deixa de gostar. Quem ama passa a odiar. Quem era amigo agora não é mais amigo. Quem visitava não visita. As pessoas mudam de ânimo. Porém, Jesus permanece para sempre, ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Jesus. A menina dorme e eles riram. Vamos concluir o texto, vamos? Eles riram e riram-se dele. E aí o versículo 25, mas quando o povo se afastara, entrou, o povo estava atrapalhando o acesso. Quando o povo se afastou, Jesus entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A menina se levantou, pôs-se de pé. A casa que Jesus entrou e a morte saiu. Portanto, Jairo é o homem que traz a lição de uma fé na ressurreição. Impõe tua mão e minha filha viverá. O cristianismo não acredita
em transmigração, o cristianismo não acredita em reencarnação. Com todo respeito aos amigos que nos ouvem neste momento e que podem, de repente, defender este pensamento, este ensino. Mas o cristianismo de raiz, o cristianismo bibliocêntrico, não acredita na reencarnação, na transmigração, acredita na ressurreição. Portanto, Jesus, ele vence os 3 tipos de morte. Jesus veio e venceu os 3 tipos de morte. A morte espiritual, aquela que afastou a humanidade de Deus. Adão, onde estás? Tive medo, Senhor, e me escondi. Isso foi depois do pecado. Afastou. O que nos afasta de Deus? As vossas transgressões, os vossos pecados fazem separação. A morte espiritual é a queda do homem, o pecado original. Jesus reverteu, porque ele é a ponte que nos liga a Deus. Ele é o caminho. Religare nos leva de volta a Deus. A morte física, que é consequência da morte espiritual. A morte do corpo. Esta que nós experimentamos de maneira mais na carne, visceral, na dor, pela dor. A ressurreição é a reversão. A ressurreição é a resolução. A ressurreição é o que o cristianismo propõe, diferente das demais religiões, melhor dizendo, a ressurreição, ressignificando a morte. Lázaro sai para fora, ou melhor, Lázaro sai. A menina dorme. Ele ressignifica a morte quando traz para o final da história humana a ressurreição do corpo. Nós estaremos com este corpo em um novo céu e uma nova terra. Este corpo que desceu à sepultura e voltará glorificado. Como será a glorificação em suas nuances e em seus detalhes? Escapa-nos. Como será a glorificação deste corpo? Etapa final, não nos é revelado e assumimos por uma questão de fé, não por uma questão de razão, mas pela fé. Mas a ressurreição de Cristo é a ressurreição que garante toda a ressurreição que se dará no final dos tempos, até a ressurreição dos ímpios para serem julgados. O mar dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. Nos escapa, mas aquele que fez o corpo pode reconstituí-lo e trazê-lo para uma ressurreição. E agora não seremos almas voando e vagueando e cantando eternamente. Seremos humanos no novo céu e na nova terra, não seremos anjos. A salvação não é para nos tornarmos anjos, arcanjos, querubins,
serafins, mas humanos, como Jesus, como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. E se o grão não morrer, não nasce. Portanto, ele venceu a morte espiritual, que nos afastava de Deus, a morte física com a ressurreição, e o terceiro tipo de morte, a morte eterna. A morte para sempre. Apartai-vos de mim. Afastado de Deus no julgamento final, ele venceu. Vinde a mim, benditos de meu Pai. Possuir. É para possuir o reino, a terra, o novo céu e a nova terra. Portanto, Jesus em minha casa, a casa que Jesus entrou, e a morte saiu. Já sinalizando para sua vitória cabal e final, para sua vitória total, quando ele, morto, descesse à sepultura e ao terceiro dia ressuscitasse. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Por isso, ainda choramos com as perdas deste último inimigo. Quem nos livrará o corpo desta morte? Disse Paulo. Ainda choramos. Ainda nos entristecemos com o luto e com a perda. Porém, todavia, não desesperançados, não desesperados, não abatidos de maneira a naufragarmos e perdermos a fé. Quando ele impor suas mãos, quando ele levantar a sua voz, os mortos ressurgirão. A morte foi tragada na vitória de Cristo, na morte de Cristo. Portanto, a morte morreu na morte de Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que Deus em Cristo nos conforte. Que Deus em Cristo nos dê esperança. Que Deus em Cristo nos ajude a ressignificar, a consolar, a atenuar o sofrimento deste tempo presente, deste tempo chamado hoje, com a vitória de Cristo, com o novo de Deus para as nossas vidas. Que Ele nos abençoe. Vamos cantar e vamos concluir neste momento agradecendo aos nossos irmãos, amigos do Facebook, nossos amigos, irmãos deste Facebook aqui da pastora Gilmar Amorim. Obrigado por sua participação. Irmãos, Vida Nova, muita saudade de vocês. Está falando à distância e de maneira através desta ferramenta não é a mesma coisa. Gostaria de estar no espaço físico com todos vocês e podendo abraçar e terminar aquele culto um pouquinho mais cedo para bater aquele papo. Que saudade daquele momento. Que saudade de um cafezinho, de um chazinho, mas juntamente com os amados irmãos. Que saudade daquele abraço, daquele ajuntamento. Mas vai chegar, já já. Aguenta um pouquinho aí, que já já a gente volta a reunir. Uma saudade muito grande. Então, a paz do Senhor a todos vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e os amigos que nos acompanham.
Os amigos que de maneira gratuita e generosa nos acompanham, Deus abençoe. Se você quiser entrar no canal, eu tenho uma página e vou estar assim indicando no Face para você se inscrever. Até o momento eu tenho 54 inscritos e gostaria que você se inscrevesse. Esta mensagem e outras mensagens pudessem alcançar mais pessoas. Eu vou estar postando no Face. Minha esposa tem quase 5 mil amigos no Face. E se essas pessoas amigas quiserem participar conosco do canal, Pastor Rod Vídeos. Esta é a designação, Rod Vídeos. Rodson, então tá aí, Pastor Rod Vídeos. E a frase é: tô sabendo aí. É para você se informar, para você ficar inteirado de algumas coisas que a gente sabe, que a gente quer dividir. E também aprender com o compartilhamento, com o seu comentário, nos ajuda muito. Deus abençoe sua família, sua vida, sobretudo sua casa, seja uma casa de bênção. Pai, abençoe, cuide de cada lar, de cada família. Abençoe, Senhor, os casais, os pais e os filhos. Que seja casa de bênção, cada lar, cada família que está nos ouvindo neste momento. Cura os doentes, Senhor. Restaura a saúde e refaça, Seu Deus, a vida desta família, deste casal. Que sejam casas que recebem Jesus. Jesus em minha casa. Jesus em nossos lares, porque Ele é necessário. Tu és necessário, Tu és indispensável, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada irmão. Deus abençoe você. Reconhecida. Você pode encerrar orando com seu esposo, com seus filhos. Peça ao Senhor para sua casa ser uma casa de milagre, uma casa de oração, uma casa de adoração, uma casa de bênção. Peça a Ele, juntamente com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, seus pais. Prosperidade, amor e vida no seu lar, na sua família. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia, de paz. Deus abençoe, Deus cuide de cada um. Estou vendo alguns irmãos aí. Uma alegria compartilhar com vocês. Próximo domingo, Jesus em minha casa. Mais uma casa que Jesus visitou e algo maravilhoso aconteceu. Mais uma casa. E assim estaremos compartilhando e contribuindo neste momento tão difícil. Deus abençoe. Minha esposa vai estar agradecendo e comentando com cada um de vocês
que generosamente participaram conosco. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Deus cuide de cada um. Eu fico sem querer apertar o concluir, mas Deus abençoe a todos.